Desde a estreia de Bob Esponja Calça Quadrada, o Patrick Estrela tem sido retratado como um típico melhor amigo ali, bobo, né, do Bob Esponja. Essa personalidade dele despretensiosa, senso de humor ingênuo e as diversas trapalhadas que ele causa no fundo do mar acabam tornando ele um dos personagens mais amados da série. Só que por trás dessa fachada e aparente simplicidade, pode estar uma história muito mais complexa e sombria. E se o Patrick Estrela não fosse apenas um personagem despreocupado, mas na verdade o vestígio de uma antiga força maligna ali, que diz que ele já foi o maior vilão da fenda do biquíni. A ideia de que o Patrick pode ter sido um super vilão no passado distante parece insana à primeira vista, mas uma análise mais profunda de vários episódios da série revela algumas pistas e comportamentos que podem sustentar essa teoria chocante, desde o comportamento inexplicável de outros personagens na presença dele, até momentos em que ele exibe habilidades incomuns. O Patrick ele mostra alguns traços que não podem ser ignorados. Será que a gente está testemunhando uma vida pós-redenção de um antigo inimigo do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho? E se o Patrick inconscientemente está tentando ali manter-se sob controle para poder não revelar sua verdadeira extensão de poderes ali no final das contas? Bom, uma das primeiras peças aqui do quebra-cabeça é o comportamento do Homem-Sereia, tá? Esse comportamento, o herói aposentado junto com o parceiro dele Mexilhãozinho, que lutou contra o crime subaquático durante muitos anos. Em diversos episódios nós vemos o Homem-Sereia que ele é constantemente atormentado por memórias dos vilões antigos, muitos dos quais parecem ter caído no esquecimento. Porém, algo intrigante em como ele reage especificamente na presença do Patrick. Quando o Patrick está por perto, o Homem-Sereia frequentemente entra em pânico, como se ele estivesse diante de um inimigo muito mais perigoso do que qualquer um que ele já tenha enfrentado. No episódio O Homem-Sereia e Mexilhãozinho 2, por exemplo, o Homem-Sereia mostra alguns sinais de extrema ansiedade na presença do Patrick, mesmo quando ele não tinha nenhuma ameaça aparente ali. O comportamento do herói é completamente diferente do que nós vemos quando enfrentamos alguns vilões da fenda do biquíni, como o Homem-Raio ou o Bubble Bass, por exemplo. E essa reação peculiar faz a gente pensar, será que o Homem-Sereia reconhece em algum nível subconsciente o Patrick como um inimigo poderoso que ele já enfrentou, mas que de alguma forma foi apagado da história? Essa teoria ainda ganha mais peso ainda no episódio O Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3, quando o Patrick menciona o que mal aí e imediatamente o Homem-Sereia entra em pânico, sugerindo que tem uma associação entre o Patrick e a força do mal que o herói idoso está tentando esquecer ou suprimir. A conexão não é exatamente na série, mas o padrão de comportamento do Homem-Sereia sugere que ele já enfrentou o Patrick num passado muito distante, possivelmente quando o Patrick ainda era um vilão perigoso. E cara, embora o Patrick seja frequentemente retratado como um personagem de inteligência limitada, o Patrick ele já demonstrou habilidades físicas e cognitivas que são muito além do que nós esperaríamos de uma estrela do mar comum. Em vários episódios, ele exibe uma força sobre-humana que não faz sentido dentro da lógica da série. Por exemplo, ele já foi visto levantando casas inteiras com facilidade, quebrando estruturas massivas com as próprias mãos e até resistindo a danos que esmagariam qualquer outro personagem. Esse nível de poder físico não pode ser simplesmente explicado como um toque cômico da série. Parece ter algo mais profundo acontecendo ali. No episódio A Esponja que Podia Voar, a gente vê o Patrick flutuando no ar, uma habilidade rara e muito inesperada. Outros personagens de Bob Esponja que possuem a capacidade de flutuar ou voar geralmente têm o tipo de ligação com superpoderes ou forças sobrenaturais, sendo heróis ou sendo vilões. Seria possível que o Patrick, em algum momento do seu passado, tivesse acesso às habilidades similares dos supervilões que o Homem-Sereia e Mexilhãozinho enfrentaram? Talvez depois da sua derrota ele tenha perdido o controle total de seus poderes, mas fragmentos dessas habilidades ainda permanecem latentes ali, manifestando-se ocasionalmente em momentos de estresse ou de necessidade. Um outro exemplo intrigante aqui é o conhecimento que o Patrick tem sobre o cinto de utilidades do Homem-Sereia. Em um episódio específico, o Patrick é capaz de configurar o cinto na função Umbu, que é uma função que até o próprio Bob Esponja, que é o fã número 1 do Homem-Sereia, não conseguiu fazer. Como o Patrick adquiriu esse conhecimento? Será que ele teve acesso a algum tipo de tecnologia antes? Talvez na vida anterior dele como vilão? E talvez ele simplesmente esqueceu disso? Mas um dos traços mais marcantes dele, pra gente poder entrar mais a fundo nessas teorias, são a personalidade dupla que ele tem. Lógico, ele tem uma personalidade aparentemente ingênua e despreocupada, mas em vários episódios a gente vê o Patrick exibindo um comportamento mais egoísta, mais agressivo e até mais tirânico quando está numa posição de poder. No episódio em que o Patrick se torna o Rei Patrick, ele rapidamente se transforma num líder tirânico, abusando da sua autoridade e fazendo exigências absurdas para os seus amigos. Essa transformação súbita sugere que, em um núcleo específico,
Patrick pode ter um lado muito mais sombrio, um lado que normalmente reprime, mas quando emerge, ele se sente ali que tá no controle de tudo. Essa dualidade também é visível no episódio que o Patrick adquire um cérebro de coral, que aumenta drasticamente a inteligência dele. Quando isso acontece, ele rapidamente se torna arrogante, cruel, tratando Bob Esponja e os outros com desdém. Esse comportamento acaba sugerindo que quando dotado de poder, o Patrick tende a se inclinar para um lado mais sombrio, o que poderia ser reflexo da vida passada como vilão. Além disso, em vários episódios dos jogos ali baseados na série, o Patrick tem um sonho de alucinações que envolvem ele lutando contra uma versão maligna de si mesmo. Lá no jogo Criatura do Siri Cascudo, Patrick acaba enfrentando o temido Patrick, uma versão sinistra e super poderosa dele mesmo. E isso pode ser visto como uma metáfora de uma luta interna do Patrick contra o seu passado de vilão. Acontece que se esses dois sonhos são na verdade fragmentos das suas antigas memórias de quando ele era um super vilão, isso pode ser totalmente plausível. Talvez o Patrick esteja inconscientemente tentando se reconciliar, com a sua nova vida pacífica e as sombras do seu passado. E para entender melhor essa história do Patrick, é importante olhar um cenário maior da Fenda do Biquíni e as conexões com o mundo dos super-heróis e vilões. Sabemos que o Homem-Sereia e Mexilhãozinho lutaram contra muitos vilões poderosos ao longo da carreira. No entanto, essa série faz poucas menções detalhadas a esses inimigos. Muitas delas, inclusive, parecem ter desaparecido misteriosamente. E o Patrick pode estar no meio dessas pessoas que sumiram num passado distante, onde os Homem-Sereia e Mexilhãozinho tiveram combates épicos com ele. Depois da sua derrota, alguma coisa aconteceu, fez com que ele perdesse as suas memórias e as suas habilidades, recomeçando a vida como uma estrela do mar comum na Fenda do Biquíni. A atual amizade com Bob Esponja pode ser resultado de um esforço subconsciente para se redimir ali e encontrar a paz, se afastando do caos que ele causou no passado. E aí entramos mais a fundo na teoria de por que isso aconteceu, que seria a regeneração, o ciclo do Patrick, As estrelas do mar têm a capacidade natural de se regenerar, isso na vida real, tá? Partes do corpo perdidas voltam. E se depois de uma batalha final com o Homem-Sereia e Mexilhãozinho, o Patrick foi quase desintegrado, ou destruído de alguma forma, mas ele conseguiu se regenerar. Nesse processo de regeneração, ele teria perdido todas as suas memórias da vida anterior como super vilão, começando de novo como Patrick Estrela que nós conhecemos. Só que as suas habilidades sobre-humanas e traços de personalidade ainda permaneceram, surgindo em momentos mais críticos. Essa explicação se encaixa com a capacidade do Patrick de alternar entre natureza pacífica e momentos de poder extremo. Ele é essencialmente uma fusão de dois seres, o vilão esquecido e o amigo do Bob Esponja. Cada vez que ele usa inclusive as suas habilidades sem entender de onde elas vêm, é como se ele estivesse acessando fragmentos do seu antigo eu que ainda sobreviveram, só que sem a memória consciente para entender o que está fazendo. E galera, se essa história for uma verdade, o Patrick Estrela ele é um dos personagens mais trágicos de Bob Esponja. Ele é um ser com imenso poder, mas que escolheu consciente ou inconscientemente suprimir esse poder para evitar causar mais destruição. Ele vive uma vida simples, cercada por amigos que amam, mas está constantemente lutando contra o lado mais sombrio dele que um dia dominou a existência. O que essa teoria ainda tem mais interessante é que ela transforma o Patrick num personagem com camadas de profundidade emocional e moral, que não são só à primeira vista. Ele não é apenas um bobão, ele é alguém que talvez sem perceber escolheu a redenção e a simplicidade em vez de poder e da maldade. Mas essa escolha não veio sem um custo. Patrick é em essência um herói trágico, lutando contra um passado e que ele não consegue lembrar completamente, mas que continua a assombrar ele de maneiras sutis. E embora Bob Esponja seja em essência uma série cômica, contém algumas camadas de narrativa que sugerem histórias mais profundas para os seus personagens. Patrick Estrela, em particular, pode ser muito mais do que apenas um amigo desajeitado. Ele pode ser um vestígio desse super vilão, vivendo uma vida pós-redenção. Seja qual for a verdade, a ideia de que o Patrick foi um super vilão no passado distante adiciona uma nova camada de mistério e complexidade nele também, transformando ele numa das figuras de tragédia, mas ao mesmo tempo um herói, que apesar de tudo, suprime esse poder e tudo que ele tem para não destruir quem ele ama na Fenda do Biquíni. Galera, eu acho que dessa vez a gente não vai conseguir mais olhar pro Patrick da mesma forma que sempre olhamos durante tantos anos da história de Bob Esponja. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, então já aproveita, deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para muito mais teorias como essa aqui, beleza? Aquele forte abraço, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!